Em uma tarde abafada e chuvosa de julho de 2024, um homem deixou uma casa de aparência comum em Ashling Close, um bairro cercado por árvores na cidade de Bushey, em Hertfordshire, na Inglaterra. Sob um lençol branco, ele escondia uma besta, a arma usada nos momentos anteriores para cometer um crime brutal. Durante 5 horas dentro daquela residência, ele colocou em prática um plano cuidadosamente arquitetado por semanas: tirar a vida de 3 mulheres da mesma família. À medida que a notícia do crime se espalhava por toda a Inglaterra, o país mergulhava em uma mistura de medo e comoção. Enquanto os moradores tentavam compreender o horror do que havia acontecido, os investigadores partiram em busca de respostas. Bushey, localizada no leste da Inglaterra, sempre foi vista como um refúgio seguro e tranquilo. A cidade, situada a cerca de 25 quilômetros de Londres, é conhecida por abrigar uma população de classe alta, composta majoritariamente por pessoas que trabalham na capital britânica. Com seu charme rural, Bushey combina o ritmo da vida urbana com a serenidade do campo. No centro da cidade, um tradicional pub e um gramado ao redor da igreja completam o cenário pacato. Como acontece em muitos lugares onde crimes brutais acabam acontecendo, ali também se acreditava que tragédias desse tipo jamais bateriam à porta. Mas essa percepção mudou drasticamente na noite de 9 de julho de 2024. Às 18h58, Hannah Hunt, de 28 anos, fez uma ligação desesperada para a emergência usando o celular da mãe. Ela estava em casa, onde morava com seus pais Carol e John, e com uma das irmãs, Louise, de 25 anos. Em voz fraca, ela relatou à operadora que um homem havia invadido a residência. Ele atirou na gente, disse ela. Mesmo gravemente ferida, Hannah conseguiu passar as informações que pôde. 12 minutos depois, os serviços de emergência chegaram ao local. O que encontraram ali foi devastador. Dentro da casa, Carol, de 61 anos, e a filha mais nova, Louise, já estavam sem vida. Hannah, mesmo após tentativas intensas de reanimação, não resistiu aos ferimentos e também foi declarada morta. As duas irmãs foram assassinadas com disparos de besta. Carol, além de ferida, havia sido brutalmente esfaqueada. O pai, John, e a terceira filha do casal, Amy, não estavam em casa no momento do ataque. O assassino fugiu antes que a polícia chegasse. Os vizinhos, em estado de choque, testemunharam a intensa movimentação da polícia na rua, que até então era marcada pelo silêncio e pela rotina. Vizinhos relataram o pavor daquela noite. Este homem disse que foi avisado para entrar em casa porque havia um homem armado com uma besta circulando pelo bairro. Ele e outras pessoas subiram para o andar de cima de suas casas para olhar pela janela e tentar entender a situação. A tensão tomou conta do local, que é um bairro residencial tranquilo, onde jamais imaginaram presenciar algo assim. Essa vizinha relatou que as luzes de viaturas policiais, helicópteros sobrevoando e sirenes tornaram o ambiente assustador e fizeram com que ninguém conseguisse dormir. Ela destacou que nunca havia visto alguém andando armado com uma besta naquela região. À medida que a notícia dos assassinatos se espalhava pelas ruas de Bushey e ganhava destaque na mídia nacional, o público, já estarrecido, ficou ainda mais abalado ao descobrir quem eram as vítimas. Familiares de uma figura pública bastante conhecida. John Hunt, comentarista de corridas de cavalos da BBC, que estava trabalhando em um evento a quilômetros de distância quando sua esposa e suas duas filhas foram brutalmente assassinadas. A última mensagem que ele recebeu da família veio do celular de Louise, enviada às 17h52 daquele dia. A mensagem perguntava: "Que horas você chega em casa?" John respondeu que infelizmente chegaria tarde naquela noite. "As corridas de sábado começam mais tarde do que o habitual", explicou ele. Em seguida, ainda mandou outra mensagem: "Está tudo bem, querida?" Naquele momento, ele não imaginava que quem havia lido sua mensagem não era sua filha mais nova, e sim o assassino dela. A família Hunt era muito querida pela comunidade. Eles tinham uma relação próxima e afetuosa. Mesmo já adultas, as duas filhas que estavam na casa dos 20 anos ainda moravam com os pais e gostavam disso. A família costumava viajar junta e mantinha uma convivência harmoniosa.
Tanto Hannah quanto Louise estavam construindo carreiras de sucesso. A Hannah era uma esteticista talentosa. Começou trabalhando em uma clínica local especializada em tratamentos anti-envelhecimento e, com o tempo, abriu seu próprio negócio. Ela também vivia em um relacionamento sério com Alex Klein, seu namorado de longa data. Já Louise havia montado um pequeno espaço no quintal da casa da família, onde funcionava o Groom and Glow, seu próprio serviço de tosa de cães. A comunidade ficou em choque com a tragédia. Amigos e conhecidos lamentaram profundamente a perda das três mulheres e falaram com carinho sobre quem elas foram. Ela era uma das pessoas mais encantadoras que já conheci. Sempre sorridente, positiva, dedicada. Uma pessoa doce de verdade. Uma garota adorável. Ainda não consigo acreditar no que aconteceu. É como viver em um pesadelo, disse a melhor amiga de Carol Hunt. Outra pessoa completou. Ela era incrivelmente gentil, doce e generosa, uma pessoa linda por dentro e por fora. Nas horas e dias que se seguiram aos assassinatos, o clima era de pura tensão, não só em Bushey, mas em toda a cidade de Londres. Equipes de policiais armados foram mobilizados em pontos estratégicos da capital britânica. O objetivo era claro: localizar um homem considerado extremamente perigoso que ainda estava foragido e armado com uma besta. Embora o suspeito tenha conseguido fugir antes da chegada das equipes de emergência, as autoridades já sabiam exatamente quem estavam procurando. Tudo indica que Hannah, que havia chegado em casa no meio do ataque, conseguiu enviar uma mensagem ao namorado Alex antes de ser atingida. Mesmo gravemente ferida, ela teve forças para pegar o celular da mãe e ligar para a emergência, o número 999 no Reino Unido. Com coragem, conseguiu informar quem estava dentro da casa. Na mensagem de texto enviada para o namorado, ela escreveu: "Chame a polícia agora para minha casa. Kyle está aqui." Durante a ligação com a atendente da emergência, ela foi ainda mais direta. O ex-namorado da minha irmã entrou e atirou na gente. O homem que ela mencionava era Kyle Marcus Clifford, de 26 anos, o ex-namorado recente de sua irmã mais nova, Louise. Kyle Clifford era o caçula de três irmãos, criado em Enfield, na região norte de Londres. Foi justamente por lá que a polícia começou seus primeiros esforços na tentativa de localizá-lo. A casa da família dele foi invadida e buscas minuciosas foram feitas. Também vasculharam um antigo endereço do irmão de Kyle, ainda na área de Enfield, mas sem sucesso. Helicópteros sobrevoavam a região. Drones também foram usados para ampliar o alcance da busca. Ao mesmo tempo, o público era alertado sobre a presença de Kyle e advertido a manter distância. Isso porque uma besta, diferente de outras armas brancas, é capaz de disparar com uma precisão assustadora, mesmo a longas distâncias. Em um comunicado à imprensa, a polícia declarou: "Nosso principal objetivo nesse momento é garantir a segurança da população e localizar Kyle Clifford, procurado em conexão com o assassinato de três mulheres. Acreditamos que esse foi um ataque direcionado. Mobilizamos um grande contingente de policiais em diversas localidades do norte de Londres, além da área de Bushey, em Hertfordshire. A caçada conta com o apoio de equipes armadas e unidades especializadas. Sabemos que foi um incidente horrível e há fortes indícios de que uma besta tenha sido usada, embora outras armas também possam ter sido envolvidas. Se alguém vir Kyle Clifford, pedimos encarecidamente que não se aproxime dele sob nenhuma circunstância e ligue imediatamente para o 999. A cobertura jornalística era intensa. As estações de notícias transmitiam ao vivo cada atualização sobre a caçada ao suspeito. Até que no dia 10 de julho, começaram a circular relatos de que Kyle havia sido visto no cemitério Lavender Hill, localizado próximo à sua casa em Enfield. Equipes da polícia armada cercaram o local por todos os lados, avançando com cautela. Foi lá que encontraram Kyle. No momento em que os policiais o alcançaram, ele disparou uma última flecha com sua besta, dessa vez contra si mesmo. Gravemente ferido, ele foi levado às pressas para o hospital, onde passou as 10 semanas seguintes recebendo tratamento intensivo para sobreviver. Kyle sobreviveu ao único disparo que fez, mas as consequências foram permanentes. Ele ficou paralisado do peito para baixo. Apesar da comoção em torno do caso, Kyle Clifford não era um completo desconhecido das autoridades. Sua família já carregava um histórico de envolvimento com crimes violentos.
Seu irmão, Bradley Clifford, estava preso por assassinato. Em 2017, aos 23 anos, Bradley perseguiu dois adolescentes depois que eles atingiram o retrovisor de seu carro, um Ford Mustang EcoBoost, com uma garrafa. Durante a perseguição, os jovens foram atropelados com violência. Um deles caiu no chão e foi brutalmente espancado por Bradley, vindo a morrer em decorrência dos ferimentos. O outro escapou com ferimentos leves. Bradley foi condenado a 23 anos de prisão. Kyle era muito próximo do irmão e costumava visitá-lo com frequência na prisão, algo que sempre incomodou Louise. Ela enxergava o comportamento de Kyle como preocupante, especialmente por ele não demonstrar qualquer crítica à brutalidade do crime cometido por Bradley. Para Louise, essa postura revelava muito sobre o caráter de Kyle, sendo um dos principais motivos para querer se afastar dele. Com a identidade de Kyle finalmente exposta, outras pessoas que o conheciam começaram a se manifestar, entre elas, ex-companheiros do período em que ele serviu brevemente no exército. Um dos colegas que conviveu com ele durante o treinamento básico em 2019 contou que Kyle parecia imaturo para a idade e carregava um visível complexo de inferioridade. Segundo esse relato, ele teve dificuldades para compreender conceitos básicos do treinamento militar, mas acabou alcançando o desempenho mínimo exigido para a aprovação. Kyle entrou para o exército britânico em 2019 e permaneceu por pouco mais de 2 anos. No entanto, durante esse período, passou 286 dias afastado, alegando problemas de saúde não especificados. Quando deixou oficialmente o serviço militar em 2022, seu comandante foi direto. Declarou que Kyle tinha um comportamento totalmente incompatível com a carreira militar. Disse ainda que ele demonstrava total desinteresse por tudo e todos, a não ser por si mesmo. Após sua saída do exército, Kyle conseguiu um emprego como instalador de sistemas de incêndio e segurança em uma empresa da cidade de St. Albans. Não permaneceu por muito tempo nesse cargo. Depois, passou a trabalhar como segurança, função que também não manteve por muito tempo. Foi demitido pouco antes dos assassinatos. Embora o motivo da demissão não tenha sido divulgado oficialmente, comentários considerados misóginos que ele fazia sobre as colegas do sexo feminino podem ter contribuído para a sua saída. Apesar da imagem que Kyle transmitia aos colegas e superiores, ele parece ter se empenhado de verdade para conquistar Louise Hunt. O casal se conheceu pelo aplicativo Bumble em dezembro de 2022 e pelos 18 meses seguintes mantiveram um relacionamento sério e aparentemente comprometido. O que Louise não sabia era que durante todo esse tempo, Kyle também se envolvia romanticamente com outras duas mulheres que conheceu por meio de antigos empregos. Os Hunt, ao que tudo indica, o acolheram de braços abertos. Porém, amigos próximos da família afirmaram que nos bastidores ninguém ali era exatamente fã do namorado de Louise. O descreviam como arrogante e esquisito. Ainda assim, Kyle foi bem recebido. Participava das férias com a família e chegou a comemorar o Natal de 2023 ao lado deles na casa dos Hunt. O rompimento do namoro veio no fim de junho de 2024, logo após os dois participarem de um casamento de um parente de Kyle no norte da Inglaterra. Depois de horas de viagem até o local do evento, ele surpreendeu Louise e a todos ao redor ao se gabar na frente de outros convidados que já havia dormido com algumas das pessoas que estavam ali. Mais tarde, Louise escreveu para ele dizendo que se sentiu humilhada e constrangida com aquela atitude. Ela queria terminar tudo. Mensagens analisadas posteriormente pelos investigadores revelaram um padrão claro de manipulação emocional por parte de Kyle. Quando Louise expressou seu descontentamento com o relacionamento, a reação dele a princípio foi de desafio. Ele respondeu com raiva, acusando-a de sempre colocá-lo como o vilão da história. Quando viu que isso não funcionaria, mudou a tática e passou a fingir indiferença. Se ela não gostava do jeito dele, paciência, o problema era dela. Mas nem essa postura a fez mudar de ideia. Por fim, ele passou a implorar. Disse que não conseguia imaginar sua vida sem ela, que a via como sua futura esposa, que faria qualquer coisa por ela. Mesmo após 1 ano e meio de um relacionamento que, segundo amigos, era controlador e doentio, Louise manteve firme sua decisão e terminou o namoro. Na última mensagem que enviou a Kyle, ela escreveu: "Sinto muito, Kyle, mas não posso continuar com o que temos.
Sinto que está quebrado e não posso ignorar como me sinto ou como me fizeram sentir em nosso relacionamento ao longo do ano. Sinto que devo a mim mesma me afastar por minha própria sanidade e saúde. Não quero que haja nada desagradável entre nós. Cuide-se sempre, por favor. Pouco depois, Kyle respondeu com uma mensagem que, ao que tudo indicava, trouxe um certo alívio a Louise. Ele escreveu: Obrigado pela clareza, Louise, para que ambos possamos iniciar nosso processo de cura. Eu te amo muito e te amarei por muito tempo. Sempre estarei aqui para você. Se precisar de mim, por favor, não hesite. Desejo a você tudo de bom e cuide-se bem. Louise seguiu exatamente o que havia dito. Manteve distância de Kyle e reforçou para si mesma que havia tomado a decisão certa. Dias após o término, ela escreveu uma anotação no celular, uma espécie de lembrete pessoal das razões que a levavam a se afastar dele. A anotação dizia: Quando você estiver triste, lembre-se, o irmão dele está na prisão. Ele ainda o vê a cada 2 semanas e nunca disse que o que ele fez foi horrível. A família dele é uma bagunça. Comentários racistas. Diz que não gosta de transgêneros. Fúria ao volante. Linguagem depreciativa. Disse que tem um QI mais alto do que toda a minha família. Contava todos os atos violentos que seu irmão e pai faziam. E quando eu ia à casa deles, ele achava divertido. Enquanto Louise tentava seguir em frente com a vida e focava em hábitos mais saudáveis, Kyle tomou um rumo completamente diferente. Apenas 4 dias após o término do relacionamento, ele começou a fazer buscas na internet sobre bestas. Visitou sites especializados onde esse tipo de arma podia ser comprada. 3 dias depois, fez a aquisição de uma besta modelo Horizon Hornet MXT-405, um pacote com 6 flechas e ainda um acessório para facilitar o carregamento da arma. Tudo comprado em uma loja chamada Tactic Archery. Além disso, encomendou uma pistola de ar comprimido, modelo Glock C02, mas não teve paciência de esperar pela entrega. Kyle já havia decidido que cometeria os assassinatos antes mesmo de a entrega chegar. Essas compras online mostravam com clareza que ele estava arquitetando os assassinatos de forma ativa e meticulosa, mesmo enquanto mantinha sua rotina aparentemente normal. Em um dos treinos na academia, ele chegou a interromper os exercícios para pedir pela internet uma faca de cozinha de alto padrão, com uma lâmina de açougueiro de 25 centímetros, feita de aço de qualidade no valor de 89 libras. Também foi até uma loja de ferragens chamada B&K, onde comprou rolos de fita adesiva. Mais tarde, ele usaria esse material para amarrar Louise. Em outro estabelecimento, analisou diferentes tipos de cordas. E antes de encerrar esse roteiro macabro de preparativos, passou por uma loja da Halfords e comprou 2 latas de gás. A suspeita é de que ele pretendia incendiar a casa e eliminar todas as evidências. No entanto, no momento crucial, ele desistiu da ideia. Mesmo em meio a tanto planejamento para cometer seu crime, Kyle ainda conseguiu reservar um tempo para passear com a família em um centro de jardinagem. Essa visita aconteceu às 10 horas da manhã do dia 9 de julho, poucas horas antes de ele colocar a besta e uma faca dentro do carro e dirigir até a casa da família Hunt em Bushey. Frio e meticuloso, ele teve inúmeras chances de desistir, de recuar. Mas não, desde o início, tudo indicava que ele já havia traçado um plano e estava determinado a colocá-lo em prática. Esse plano incluía até uma justificativa para entrar na casa. Pouco depois das 13 horas daquele mesmo dia, Kyle deixou sua residência em Enfield, armado com a besta e com uma faca guardada na mochila. Antes de chegar ao local, fez uma rápida busca na internet por corridas de cavalo hoje. Aparentemente, ele queria confirmar se John, o pai de Louise, estaria fora, trabalhando em alguma pista. Ao confirmar que John não estaria em casa, Kyle seguiu com o plano. Bateu a porta e, ao ser atendido por Carol, alegou que queria apenas devolver alguns pertences de Louise. Sem saber do perigo que corria, Carol o deixou entrar. Gravações de áudios feitas dentro da casa ajudaram os investigadores a reconstruir com precisão a sequência dos acontecimentos. Por volta das 14h45, Kyle atacou Carol de forma brutal, tirando sua vida com golpes de faca. Naquele momento, Louise estava nos fundos da residência em seu espaço de trabalho, onde fazia tosa em animais. Clientes entravam e saíam normalmente pelo portão dos fundos, sem notar qualquer sinal de que algo terrível havia ocorrido ali dentro.
Após o assassinato de Carol, câmeras registraram Kyle retornando ao seu carro. Ele pegou uma besta que estava escondida sob um lençol branco. Pouco depois das 16 horas, Louise entrou na casa pelo jardim dos fundos. Lá dentro, foi surpreendida por Kyle, que já a aguardava. A investigação indica que, nesse momento, ela foi imobilizada com fita adesiva nos pulsos e tornozelos. Eles permaneceram sozinhos dentro da casa por cerca de 3 horas. Durante esse período, o celular de Louise continuou ligado. Algumas de suas mensagens foram visualizadas e sua conta no Instagram chegou a ser acessada. Também foi registrada uma busca feita por Kyle. Se eu desconectar meu detector de fumaça, ele vai disparar? Isso sugeria que ele ainda estava reconsiderando a ideia de colocar fogo na casa. Uma mensagem de texto foi enviada para John pouco antes das 18 horas, perguntando a que horas ele chegaria. Ao confirmar que John não voltaria cedo, Kyle manteve seu plano em andamento. Ele sabia que Hannah, a irmã de Louise, chegaria por volta das 19 horas e já havia decidido que ela também seria uma de suas vítimas. Com base nas gravações feitas dentro da casa, através da campainha eletrônica, os investigadores concluíram que Louise foi morta com uma flecha de besta momentos antes da chegada de Hannah. Assim que entrou na casa, Hannah foi ouvida dizendo: "O que há de errado com você?", seguida por gritos desesperados. Kyle foi visto deixando a propriedade às 18h55, indo em direção ao seu carro. Mesmo ferida, Hannah conseguiu ligar para os serviços de emergência 2 minutos depois. Quando finalmente foi interrogado pelas autoridades, a linha do tempo do massacre já havia sido completamente montada. Os investigadores reuniram imagens de câmeras de segurança, dados dos celulares, gravações de campainhas e até anotações escritas por Kyle, salvas em seu próprio aparelho. Confrontado com todas as evidências, Kyle fez apenas algumas declarações curtas. Disse: "Sinto muito, o que fiz é monstruoso." Para todo o restante, limitou-se a dizer: "Sem comentários." Durante a investigação, os detetives encontraram no celular de Kyle uma carta escrita por ele e direcionada à sua família. O texto estava dividido em seções, cada uma destinada a um membro diferente. O tom geral era carregado de autopiedade. Ficava evidente que Kyle se enxergava como a verdadeira vítima de tudo aquilo. Na carta, ele escreveu: "Por favor, não vejam isso como se eu estivesse desperdiçando minha vida. Eu vivi e sou grato por tudo e por todos que fizeram parte dela. Agora chegou a minha hora de partir e finalmente ter paz, porque é isso que eu realmente desejo. Sei que todos vocês terão muitas perguntas e vão querer saber o que poderiam ter feito diretamente para impedir isso. Mas nenhum de vocês falhou, e simplesmente não havia nada que pudesse ter sido feito. Essa é minha decisão, a de encontrar a paz. Vocês precisam cuidar uns dos outros e conversar entre si, porque isso será o melhor para todos. Eu amo muito todos vocês." Foi apenas ao ler essa carta em voz alta, durante o interrogatório, que Kyle demonstrou alguma emoção. Esse foi o único momento em que ele pareceu realmente afetado. No fim, Kyle Clifford se declarou culpado pelos 3 assassinatos, além de admitir as acusações relacionadas à posse de armas ofensivas, a faca e a besta usadas nos crimes. Ele também estava sendo acusado de cárcere privado. No entanto, havia uma acusação feita pela promotoria, a qual ele se recusava a admitir a culpa. A promotoria sustentava que Louise Hunt havia sido violentada por Kyle no mesmo dia em que foi assassinada. De acordo com os promotores, o abuso ocorreu durante o período de aproximadamente 3 horas em que Louise foi mantida em cativeiro dentro de sua própria casa. Apesar das evidências físicas serem consideradas esmagadoras, especialmente as provas de DNA, Kyle decidiu enfrentar essa acusação em julgamento. Nenhuma das partes envolvidas foi capaz de explicar por que ele negava esse único crime, enquanto assumia a responsabilidade por todos os demais. A principal hipótese levantada era a de que essa negação fosse a última tentativa de Kyle Clifford de exercer algum tipo de controle sobre a situação em que se encontrava. No começo de março de 2025, teve início o julgamento de Kyle Clifford. Ele se recusou a comparecer às sessões do processo e ao julgamento. Durante o julgamento, um júri ouviu especialistas médicos que apresentaram provas importantes, principalmente relacionadas a amostras de DNA.
A defesa tentou argumentar que o DNA encontrado que ligava Kyle às vítimas era de pouco mais de 2 semanas antes, quando ele e Louise ainda mantinham um relacionamento consensual. O promotor, então, questionou o cientista forense Martin Whitaker sobre as evidências íntimas recolhidas de Louise. Perguntou se os vestígios poderiam ser explicados por relações sexuais que teriam acontecido 16 dias antes. Whitaker foi claro ao responder ao júri. Talvez se fosse 1 ou 2 dias antes, mas 16 dias, isso não faz sentido. O veredito do júri veio rápido. Em 45 minutos, Kyle Clifford foi considerado culpado. Durante a sentença, o juiz não poupou palavras ao descrever o crime e fez seu comentário final dirigindo-se ao assassino, mesmo ele não estando presente. Você primeiro tirou a vida de Carol, a mãe dela, que até aquele momento só lhe mostrou gentileza, mesmo nos minutos antes do ataque. Depois, violentou e assassinou Louise, que terminou o relacionamento com você de forma pacífica, cansada de sua arrogância e raiva. E por fim, matou Hannah Hunt, que não havia feito nada além de apoiar a irmã mais nova. As evidências mostram um homem consumido pelo ciúme e pela autopiedade que despreza as mulheres. Kyle foi condenado a cumprir 3 prisões perpétuas pelos assassinatos, além de 30 anos por outras acusações. Ele jamais terá a chance de sair da prisão. Do lado de fora do tribunal, o inspetor-chefe Nick Gardner, investigador sênior do caso, comemorou a sentença de prisão perpétua, mas acrescentou que isso nunca compensará a perda de Louise, Hannah e Carol, 3 mulheres vibrantes no auge de suas vidas. Clifford mais uma vez se mostrou covarde. Ele se armou com uma besta e uma faca para atacar 3 mulheres inocentes, e hoje não compareceu ao seu julgamento, disse ele. John Hunt, esposo de Carol e pai de Hannah e Louise, fez uma declaração emocionada no tribunal. Ele expressou toda a sua dor e raiva contra o homem que destruiu sua família de forma tão brutal. Eu queria muito dizer essas palavras cara a cara com Kyle e continuarei a fazê-lo como se ele estivesse aqui. Lembre-se de uma coisa: não importa a miséria que o espera, no dia da sua morte você não terá libertação. Posso ouvir os gritos do inferno agora. Quando o tapete vermelho for estendido para você, seu sofrimento vai durar para toda a eternidade. Dias após o crime bárbaro, uma vigília foi organizada em homenagem às vítimas, reunindo a comunidade para prestar respeito. Os assassinatos causaram comoção nacional, sendo amplamente divulgados e considerados extremamente chocantes. Nos dias que se seguiram, o apoio a John Hunt, marido e pai das vítimas, se manifestou de várias formas. A Associação Profissional de Jockeys anunciou que os jockeys usariam braçadeiras pretas e fariam momentos de silêncio nas próximas corridas. Além disso, durante a transmissão da semifinal da Eurocopa de 2024, Mark Chapman, um apresentador esportivo de rádio e televisão, expressou solidariedade a Hunt antes da vitória da Inglaterra sobre a Holanda. Após o jogo, outras figuras do futebol também voltaram suas atenções para a família Hunt. Em fevereiro de 2024, o Ministério do Interior iniciou uma revisão das evidências, avaliando a necessidade de uma legislação mais rígida para restringir a posse de bestas que haviam sido usadas em diversos ataques. Em julho do mesmo ano, com a posse do novo governo, a secretária do Interior, Yvette Cooper, anunciou que analisaria as conclusões dessa revisão. O primeiro-ministro Keir Starmer classificou os assassinatos como terríveis e garantiu que o governo consideraria mudanças na legislação sobre o uso de bestas em resposta ao caso. 3 dias depois de testemunhar o assassino de sua esposa e 2 filhas ser condenado à prisão perpétua, John Hunt voltou ao trabalho com uma participação no BBC Radio 5 Live, cobrindo o festival de Cheltenham. Em contraste com a covardia de Kyle Clifford, John jurou continuar, não importa o que acontecesse, para honrar sua esposa e 2 filhas assassinadas. Você falhou. Quero que você veja o que é coragem de verdade, disse ele a Clifford. Eu me apoio do amor e da força das meninas em todos os momentos de todos os dias. Fiel à sua palavra, John viajou 209 quilômetros de Cambridge a Cheltenham para comentar sobre uma de suas maiores paixões, o esporte dos reis, as corridas de cavalos. Apresentando aos ouvintes na tarde de quarta-feira, 19 de março, o apresentador do Five Live, Mark Chapman, o homem que chorou no ar quando a família de seu amigo foi assassinada no ano anterior, disse: John está em sua posição habitual de comentarista mais uma vez.
Os procedimentos judiciais não foram mencionados durante sua introdução ao programa. Nascida em 30 de outubro de 2001, na encantadora cidade de Ocean Springs, Lauren Porter Johansen cresceu cercada por uma paisagem deslumbrante, ruas arborizadas, praias tranquilas e uma comunidade acolhedora. No entanto, para Lauren, Ocean Springs era muito mais do que um simples cenário pitoresco. Era o alicerce de sua vida, um lugar onde construiu memórias inesquecíveis e aprendeu lições valiosas que moldaram seu futuro. Criada por seus pais dedicados, o doutor Robert Lance Johansen e Tamela Robinson Johansen, Lauren cresceu em um lar onde o amor e a resiliência eram pilares fundamentais. Com duas irmãs mais velhas que enfrentavam desafios sérios de saúde, ela aprendeu desde cedo a importância da paciência, da empatia e da responsabilidade. Ainda criança, tornou-se um dos principais apoios da família, ajudando seus pais nos cuidados diários com suas irmãs. Essas experiências marcaram profundamente sua personalidade, tornando-a uma pessoa altruísta e reforçando seu desejo de fazer a diferença na vida das pessoas. Desde pequena, Lauren desenvolveu um amor incondicional pelos animais. Sua conexão com eles era quase instintiva, não importava se fossem cães, gatos, pássaros ou até mesmo animais selvagens, ela se encantava com qualquer um deles. Com o incentivo dos pais, mergulhou de cabeça nessa paixão, dedicando seu tempo a cuidar e proteger os animais ao seu redor. Na adolescência, Lauren começou a atuar como voluntária em abrigos locais, onde ajudava a alimentar, tratar e reabilitar animais feridos ou abandonados. Seu compromisso ia além do convencional. Ela resgatava cavalos em situação de risco, auxiliava na recuperação de pássaros debilitados e dedicava seu tempo ao bem-estar de diversas espécies. Esse envolvimento intenso fortaleceu ainda mais sua vocação. Ela queria passar a vida ajudando tanto pessoas quanto animais. Movida por esse espírito solidário, Lauren escolheu a enfermagem como caminho profissional. Em sua jornada acadêmica na Universidade do Sul do Mississippi, demonstrou uma dedicação incansável, determinada a impactar positivamente a vida daqueles que precisavam de cuidados. No entanto, seus sonhos iam além da enfermagem tradicional. Seu maior objetivo era um dia fundar um santuário para animais resgatados e reabilitados. Cada centavo economizado representava um passo mais perto de transformar essa visão em realidade. No último ano do ensino médio, Lauren Lorenzen conheceu Bryson Rivers, um atleta carismático nascido em 9 de fevereiro de 2000. Sendo o filho mais velho, ele foi criado em uma família devota e unida, aprendendo desde cedo os valores da disciplina, liderança e responsabilidade. Seu comportamento, tanto com os estudos quanto com os esportes, fez com que conquistasse respeito entre seus colegas, tornando-se uma figura admirada em sua comunidade. No início, o relacionamento entre Lauren e Bryson parecia perfeito. Eles compartilhavam valores semelhantes, incentivavam os sonhos um do outro e demonstravam apoio mútuo. Lauren frequentemente elogiava a atenção que Bryce lhe dedicava, sentindo-se valorizada e amada ao seu lado. Por sua vez, ele admirava a bondade e a determinação inabalável de Lauren. O que inicialmente parecia apenas um cuidado afetuoso por parte de Bryson, logo começou a se transformar em algo mais possessivo. Seu interesse pelas atividades diárias de Lauren se intensificou, tornando-se um questionamento constante. Ele passou a demonstrar desconforto em relação às suas amizades, especialmente com colegas do sexo masculino, sugerindo com quem ela devia ou não conviver. No começo, esses comentários pareciam apenas pequenas concessões, mas com o tempo se tornaram exigências. Os amigos de Lauren começaram a perceber sua mudança. Aos poucos, ela se afastou de encontros sociais, evitava falar sobre seu relacionamento e encontrava justificativas para o comportamento de Bryson. Quando questionada, assegurava que ele apenas se preocupava com ela. Explicava que a iminente entrada dele para o serviço militar o deixava mais ansioso e emotivo.
Convencida de que seu ciúme era uma prova de amor, Lauren acreditava que suas atitudes não eram um sinal de controle, mas sim de devoção. Com o passar dos meses, a possessividade de Bryson só aumentou. Suas mudanças de humor se tornaram cada vez mais imprevisíveis. Em um momento, ele cobria Lauren Johansen de carinho. No instante seguinte, fazia com que ela se sentisse culpada, forçando-a a mudar seu comportamento para atender às suas expectativas. Sempre que Lauren tentava impor limites, Bryson transformava os desentendimentos em reconciliações, convencendo-a de que qualquer distanciamento entre eles era culpa dela. Mesmo com a crescente preocupação de familiares e amigos, Lauren acreditava que as atitudes de Bryson eram apenas uma demonstração intensa de amor. Ignorava os sinais de alerta, convencida de que estavam apenas enfrentando uma fase difícil no relacionamento. No entanto, tudo tomou um rumo ainda mais sombrio quando as emoções deixaram de ser apenas palavras. Em uma noite, uma discussão saiu completamente do controle. A tensão entre os dois atingiu um nível que Lauren jamais havia presenciado. Pela primeira vez, a frustração de Bryson se manifestou fisicamente. Quando Lauren tentou se afastar, ele segurou seu pulso com firmeza, impedindo-a de ir embora. O momento durou poucos segundos, mas foi o suficiente para deixar uma marca profunda. Naquele instante, pela primeira vez, Lauren começou a questionar tudo o que havia defendido até então. A ilusão de um relacionamento perfeito se desfez diante de seus olhos, revelando uma realidade que ela não podia mais ignorar. Aquilo que antes acreditava ser amor, agora parecia controle, e essa foi uma descoberta perturbadora que mudaria tudo. Os amigos de Lauren sempre admiraram sua espontaneidade, mas algo mudou quando ela começou a namorar Bryson. Aos poucos, ela se tornou mais reservada, desviando das preocupações de quem notava as crescentes críticas do namorado. Quando Bryson perdia a paciência, ela justificava como consequência do estresse. Se ele a fazia sentir culpada pelas discussões, ela assumia a responsabilidade. Seus amigos mais próximos perceberam o padrão, mas Lauren minimizava os avisos. Pequenos momentos em público já indicavam um comportamento preocupante, como quando Bryson a interrompia no meio de uma conversa ou lançava olhares cortantes sempre que alguém lhe dava atenção. Certa noite, um gesto simples bastou para alterar completamente seu humor. Ao agradecer a um garçom, Lauren viu a expressão de Bryson mudar de imediato. O restante da noite foi marcado por comentários passivo-agressivos que deixavam claro seu descontentamento. O pai da jovem, Robert, também notou a mudança. Embora nunca tivesse presenciado um comportamento abertamente agressivo, algo em Bryson parecia errado. Ele tentou alertar a filha, mas ela recusou ouvir, insistindo que ele estava exagerando. Com o tempo, Lauren se afastou ainda mais, evitando qualquer conversa sobre o namorado ou justificando suas atitudes. No final de 2023, o casal planejou uma viagem para Nashville. Para Lauren Johansen, seria uma oportunidade de sair da rotina. Para Bryson, era a chance perfeita de aumentar ainda mais seu controle. No início, a viagem parecia promissora. Eles exploraram Nashville, visitaram pontos turísticos e desfrutaram de refeições em restaurantes bem avaliados. Mas, por trás das aparências, uma tensão crescente se fazia presente. No dia 11 de dezembro, decidiram ir a um bar para assistir a um jogo de futebol que Bryson fazia questão de ver. Tudo parecia tranquilo, até que Lauren se levantou para ir ao banheiro. Antes de sair, perguntou a um garçom onde ficava o toalete, um gesto simples que não deveria ter qualquer importância. No entanto, ao retornar, percebeu imediatamente a expressão rígida de Bryson. As acusações vieram sem demora. Ele a acusou de flertar. Sua voz se tornou cortante e o ciúme rapidamente se transformou em hostilidade. Testemunhas viram Lauren tentando acalmá-lo, mas não adiantou. Eles deixaram o bar, com a raiva dele atingindo um ponto irreversível. Assim que entraram no carro, Bryson trancou as portas e tomou o celular de Lauren. O primeiro soco veio sem aviso, seguido por outro. Em desespero, ela reagiu, batendo nas janelas e apertando a buzina, tentando chamar a atenção de alguém.
mas as ruas estavam desertas. Dominado pela fúria, Bryson arrancou com o carro. Enquanto dirigia, ameaçou abandoná-la na floresta, dizendo que ninguém jamais a encontraria. Depois de um tempo, ele estacionou em um local isolado. O pesadelo estava longe de acabar. Desesperada para se proteger, Lauren tentou pegar a arma de fogo que carregava em sua bolsa. Mas Bryson foi mais rápido. Ele arrancou a bolsa de suas mãos, garantindo que ela não tivesse como se defender. Por quase uma hora, a violência continuou. Os golpes se repetiam sem trégua, enquanto sua voz permanecia assustadoramente fria. Em determinado momento, uma gravação de áudio capturada acidentalmente pelo celular de Lauren registrou um comentário perturbador de Bryson. Seu rosto inchado parecia uma bola de boliche. Em meio ao seu ataque, Bryson fez algo inesperado. Ele ligou para sua mãe. Enquanto isso, Lauren Johansen, quase inconsciente, gritava por socorro ao fundo. Assustada, a mãe de Bryson entrou em contato com a polícia, mesmo sem saber exatamente onde ele estava. Paralelamente, Robert utilizou um aplicativo de rastreamento familiar para localizar a filha. Seguindo os gritos abafados de Lauren, os policiais chegaram rapidamente ao local. Sem perder tempo, forçaram a porta do carro e encontraram Lauren gravemente ferida, tremendo de dor e medo. Bryson foi preso ali mesmo. Já Lauren foi levada às pressas para o hospital, onde sua condição chocou médicos e enfermeiros. A gravidade dos ferimentos evidenciava a brutalidade do ataque que havia sofrido. Apesar de tudo, Lauren se recusou a prestar queixa. Ela não queria destruir a vida de Bryson ou comprometer sua carreira militar. Mesmo preso, ele encontrava maneiras de contatá-la, sussurrava pedidos de desculpa, fazia promessas, insistia que poderia mudar. E contra toda a lógica, uma parte dela queria acreditar. Sob pressão, Lauren acabou modificando algumas de suas declarações iniciais, uma escolha que mais tarde teria um impacto decisivo no desfecho do caso. Após sua prisão, Bryson Rivers permaneceu sob custódia, aguardando julgamento por agressão. As evidências contra ele eram contundentes: gravações de áudio, depoimentos de testemunhas e as próprias declarações de Lauren deixavam claro seu comportamento violento. Ainda assim, mesmo diante de tantas provas, a justiça concedeu a ele a possibilidade de fiança. Inicialmente fixada em $250.000, o alto valor manteve Bryson atrás das grades enquanto o processo avançava. No entanto, 6 meses depois, sua equipe de defesa entrou com um pedido de redução. Para o choque de todos, o juiz aceitou a solicitação e diminuiu o valor para $150.000. A família de Lauren ficou arrasada. Temiam que sua liberdade colocasse a jovem em um perigo ainda maior. E seus temores se confirmaram quando a mãe de Bryson rapidamente pagou a fiança, garantindo que ele deixasse a prisão enquanto aguardava julgamento. Como parte das condições de sua libertação, Bryson foi obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica com GPS, projetada para monitorar seus movimentos e garantir que ele não se aproximasse de Lauren. No entanto, uma série de falhas administrativas tornaram essa medida completamente ineficaz. O oficial encarregado de escoltar Bryson até o centro de monitoramento não havia recebido todas as informações do caso, o que levou a erros críticos durante a configuração do dispositivo. Além disso, os documentos judiciais que detalhavam suas restrições sofreram atrasos, deixando a equipe do centro de monitoramento sem diretrizes claras, dependendo apenas da versão dos fatos contada pelo próprio Bryson. Aproveitando essa brecha, ele omitiu informações essenciais, como a proibição de deixar a cidade ou de estabelecer qualquer contato com Lauren. Poucos dias após sua libertação, um novo problema surgiu. A bateria da tornozeleira começou a descarregar. Diversos alertas foram enviados para que ele recarregasse o dispositivo, mas Bryson deliberadamente os ignorou. Eventualmente, a tornozeleira ficou completamente sem energia. As autoridades foram notificadas, mas não agiram de imediato. Em vez de tratarem o caso como uma emergência, permitiram que horas preciosas e depois dias se passassem sem qualquer intervenção.
A família de Lauren só tomou conhecimento da falha quando já era tarde demais. Robert, o pai da jovem, recebeu uma mensagem de voz da polícia informando, de forma casual, que a tornozeleira de Bryson havia parado de funcionar e que seu paradeiro era desconhecido. Desesperado, Robert ligou imediatamente para a polícia, exigindo uma resposta rápida. Sem querer perder tempo, decidiu agir por conta própria, verificando os dados do GPS do carro de Lauren, na esperança de encontrar alguma pista sobre o paradeiro de Bryson. No entanto, apesar de seus esforços incansáveis, as autoridades permaneceram lentas e ineficazes. Os dias se passaram sem qualquer rastro de Bryson, e a cada hora que se somava, o perigo para Lauren Johansen aumentava. No dia 2 de julho de 2024, os temores de Robert foram oficialmente confirmados. Bryson havia violado as condições de sua liberdade e desaparecido. Seu telefone estava desligado e ninguém sabia onde ele poderia estar. Um mandado de prisão foi emitido, mas já era tarde demais. Mais tarde naquele dia, Robert tentou ligar para Lauren, mas ela não atendeu. Pouco depois, recebeu uma mensagem do celular dela, mas algo parecia errado. O tom não era o mesmo que ela costumava usar. Sentindo que algo estava fora do normal, ele entrou em contato com a irmã de Lauren, que dividia um apartamento com ela, e pediu que verificasse se estava tudo bem. O que ela encontrou foi assustador. A porta do apartamento estava escancarada, as câmeras de segurança haviam sido desativadas e o carro de Lauren não estava mais lá. Imediatamente, ela ligou para Robert, que não perdeu tempo e reportou o desaparecimento às autoridades. Apesar dos sinais evidentes de que algo grave havia acontecido, a polícia demorou a agir. Foram mais de 24 horas até que concordassem em rastrear o veículo de Lauren, um atraso que se tornaria fatal. No dia 3 de julho de 2024, as autoridades finalmente conseguiram localizar o carro de Lauren através do GPS. O veículo estava estacionado em uma área isolada, próxima ao cemitério Wolf Rivers, nos arredores da cidade. O local era conhecido por sua desolação, cercado por uma densa floresta e afastado de qualquer estrada movimentada. Os policiais se dirigiram rapidamente até o ponto indicado e Robert chegou logo depois. Quando os agentes se aproximaram do carro, uma figura repentinamente saltou do banco do motorista e correu em disparada para dentro da mata fechada. A figura era Bryson. Os oficiais tentaram alcançá-lo, mas a vegetação densa dificultou a perseguição, permitindo que ele desaparecesse entre as árvores. O coração de Robert batia descontrolado enquanto ele corria até o veículo de sua filha. Com um fio de esperança de que ela ainda estivesse viva, ele abriu a porta com urgência. O que viu naquele momento o assombrará para sempre. O corpo espancado e ensanguentado de Lauren estava nos bancos de trás do veículo, envolto em um lençol e sacos plásticos pretos. O sistema havia falhado com ela, e essa falha custou sua vida. No instante em que Robert viu sua filha, percebeu que nada em todos os seus anos como profissional da saúde o havia preparado para aquilo. Os ferimentos de Lauren eram tão graves que ela estava praticamente irreconhecível. A brutalidade do ataque estava evidente. Cortes profundos, inchaços e manchas de sangue impregnadas no estofado do carro contavam de forma cruel a história de seus últimos momentos. Mesmo devastado pela dor, Robert se recusou a deixar a cena. Enquanto as autoridades coletavam provas, ele permaneceu ali, imóvel, com o sofrimento se transformando em uma determinação silenciosa. Mesmo quando sua própria saúde começou a fraquejar sob o peso do luto, ele não arredou o pé, certificando-se de que cada detalhe fosse registrado. Ele devia isso à sua filha. Enquanto isso, as autoridades lançaram uma busca implacável por Bryson Rivers. Helicópteros equipados com sensores térmicos vasculhavam a densa floresta ao redor do cemitério Wolf River. As horas se arrastavam enquanto os agentes fechavam o cerco, seguindo os últimos vestígios de sua localização. 9 horas depois do início da caçada, eles o encontraram. Escondido nas profundezas da mata, Bryson não resistiu. Completamente encurralado, ele se entregou sem lutar. Porém, o que mais chocou os agentes
não foi sua rendição pacífica, e sim a expressão fria em seu rosto. Seu olhar vazio e a aparente indiferença diante da gravidade do que havia feito deixaram até os policiais mais experientes inquietos. Durante um interrogatório, Bryson apresentou sua versão dos fatos. Dias seguidos de chamadas ignoradas o deixaram à beira do desespero. Incapaz de aceitar que Lauren não queria mais nenhum contato com ele, decidiu ir até a casa dela e esperar o momento certo para abordá-la. Quando finalmente a viu sair, se aproximou. Alegou que queria apenas conversar, mas Lauren, determinada a manter distância, recusou-se a ouvi-lo e tentou ir embora. Nesse instante, Bryson a agarrou à força e a empurrou para dentro do carro. Trancando as portas, dirigiu para longe da cidade, convencido de que, se estivessem a sós, conseguiria manipulá-la para que voltasse a ceder ao seu controle. Mas Lauren não cedeu. Manteve-se firme, deixando claro que nada do que ele dissesse mudaria sua decisão. Quando ameaçou chamar a polícia, Bryson perdeu o controle. Começou a culpá-la por tudo, suas acusações se tornando cada vez mais descontroladas. Assim que Lauren tentou abrir a porta para fugir, ele reagiu violentamente. O primeiro golpe a fez recuar. Depois veio outro, e mais um. Aos policiais, ele disse que só queria acalmá-la, mas a agressão saiu do controle até que ela parou de se mover. Ao perceber que Lauren estava inconsciente, entrou em pânico. Tentou despertá-la, mas não conseguiu. Foi então que tomou uma decisão calculada. Envolveu o corpo dela em um cobertor, colocou-a no banco de trás e dirigiu até um cemitério isolado, planejando voltar mais tarde para eliminar qualquer vestígio do crime. No entanto, antes que pudesse executar seu plano, as autoridades chegaram. A notícia do assassinato de Lauren Johansen se espalhou rapidamente, chocando a todos. A brutalidade do crime era revoltante, mas o que causava ainda mais indignação eram as falhas evidentes que permitiram que isso acontecesse. Como um homem com um histórico tão violento pôde ser libertado sob fiança? Por que as autoridades ignoraram os sinais de alerta? Como o sistema de justiça permitiu que ele escapasse das consequências, mesmo depois que sua tornozeleira eletrônica parou de funcionar? Apesar da dor devastadora, a família de Lauren se recusou a deixar que sua morte se tornasse apenas mais um número nas estatísticas. Em um comunicado, exigiram respostas e cobraram reformas urgentes para evitar que tragédias semelhantes voltassem a acontecer. A revolta pública crescia a cada dia, e os olhares se voltaram para a mãe de Bryson. Ela havia pago a fiança que garantiu sua liberdade. Muitos questionavam se ela realmente compreendia o peso de sua decisão. Será que acreditava na inocência do filho? Ou teria ignorado os alertas, permitindo que ele cometesse um crime indescritível? Mesmo diante da comoção, a família de Lauren escolheu não direcionar seu luto e indignação contra ela. Em vez disso, concentraram seus esforços em um problema maior: um sistema de justiça repleto de falhas que permitia que indivíduos perigosos como Bryson continuassem livres. O funeral de Lauren reuniu familiares, amigos e moradores de Ocean Springs, todos profundamente tocados por sua história. Seu legado não foi definido pela tragédia que a levou, mas sim pela forma como viveu, uma jovem bondosa, altruísta e apaixonada por ajudar os outros. Para manter sua memória viva, sua família criou uma fundação dedicada à proteção animal, uma causa que Lauren sempre defendeu. Dessa forma, transformaram sua dor em um propósito, garantindo que sua generosidade continuasse a impactar vidas. Em dezembro de 2024, tiveram início as audiências pré-julgamento de Bryson Rivers. As acusações contra ele eram graves: sequestro, assassinato em primeiro grau e adulteração de provas. Apesar das evidências esmagadoras, incluindo gravações de áudio, depoimentos de testemunhas e provas forenses, ele alega inocência. Por causa de uma série de falhas, sua liberação inicial acabou selando o destino de Lauren Johansen. Agora, o mesmo sistema judicial que havia falhado com ela teria a responsabilidade de decidir se a verdadeira justiça finalmente seria feita.
Na tentativa de fazer com que outras famílias não passem pelo mesmo sofrimento, Robert iniciou uma campanha para a criação da Lei de Lauren, onde os acusados de violência doméstica grave não têm direito a solicitar fiança. Em uma das audiências que participou, ele relatou como encontrou o corpo de sua filha. Não consigo explicar a surra que esse homem deu na minha filha. Ele a espancou tanto que seu crânio e seu rosto praticamente se separaram do resto do corpo. Ele basicamente a espancou até que a parte de trás de sua cabeça fosse arrancada. Nenhum ser humano merece que isso aconteça com ele. À medida que as audiências se desenrolam, uma questão permanece no ar. Bryson passará o resto da vida atrás das grades? Ou mais uma falha permitirá que ele escape das consequências de seus atos? Para a família de Lauren Johansen, a luta por justiça vai muito além deste caso. Seu objetivo é claro: eles não descansarão até que mudanças sejam feitas para impedir que outra família passe pela mesma dor inimaginável. Em 21 de outubro de 2021, aproximadamente às 15 horas, uma ligação de emergência acionou a polícia de San Diego, na Califórnia. Do outro lado da linha, uma voz anônima relatava de uma forma apressada e alarmante um duplo homicídio ocorrido em um dos edifícios mais luxuosos do bairro East Village. Assim que a chamada foi encerrada, as viaturas policiais partiram em alta velocidade, cruzando as movimentadas ruas da cidade e desviando dos imponentes arranha-céus que caracterizam a região. A urgência era evidente, mas nem mesmo o treinamento ou as advertências recebidas poderiam preparar os agentes para o que estava por vir. Ao chegarem no local indicado, um prédio sofisticado e cercado de segurança, os policiais subiram até o 35º andar. Ali, na entrada do apartamento em questão, a tensão era palpável. Após destrancarem a porta, a cena que se revelou foi absolutamente devastadora. Os corpos de Ana Abulaban, de 28 anos, e Rairon Cardenas Baron, de 29, jaziam no chão, envoltos em uma poça de sangue que saturava o ambiente de tragédia. A jovem Ana era conhecida por sua beleza e carisma, enquanto Rairon era um amigo próximo e aparentemente confidente dela. Em poucas horas, a investigação inicial começou a desvendar as possíveis motivações por trás do crime, e os investigadores concentraram suas suspeitas em uma figura que trouxe um misto de surpresa e inquietação: Ali Abulaban. Popularmente conhecido como Jim Kid, ele era um TikToker famoso com uma base de mais de 1 milhão de seguidores. No entanto, para além da fama e do humor apresentado em suas redes sociais, Ali carregava um histórico sombrio de ciúmes e comportamento possessivo em relação à sua esposa Ana. Poucas horas após a descoberta dos corpos de Ana e Rairon, um evento chocante marcou o caso: a prisão do famoso TikToker Ali Abulaban. Ele foi interceptado em uma área movimentada, próxima ao cruzamento das rodovias 805 e 15. O cerco ao veículo foi rápido e eficiente, realizado por diversas viaturas policiais. Dentro do carro estava Ali, acompanhado de sua filha pequena, uma cena que adicionava um tom ainda mais dramático à situação. Apesar da abordagem policial repentina, Ali não demonstrou qualquer resistência. Sua captura foi tranquila, o que permitiu que os agentes o levassem diretamente para a cadeia central de San Diego. Na delegacia, ele foi colocado sob custódia com uma medida decisiva. Nenhuma possibilidade de pagamento de fiança seria permitida. Essa decisão reforçava a gravidade das acusações que o cercavam. Em apenas algumas horas, o TikToker havia se tornado o principal suspeito de um crime duplo que abalava a comunidade local e rapidamente ganhava repercussão nacional. Mas o que teria levado as autoridades a concluir que ele era o responsável por esses assassinatos? Sua relação com Ana Abulaban, somada ao fato de ser uma figura pública conhecida por seus vídeos de comédia, parecia fornecer indícios intrigantes. Aliás, a dualidade entre sua vida online e os acontecimentos trágicos do caso abria margem para reflexões perturbadoras.
Ali Nazar Abulaban nasceu em Staten Island e serviu na Força Aérea dos Estados Unidos. Ele estava a serviço no Japão quando conheceu Ana, de origem filipina. Depois de ser dispensado do serviço militar, supostamente por causa de uma briga entre ele e um dos amigos de Ana, o casal se mudou para perto da família de Ali, em Bryston, na Virgínia, depois de saber que estava esperando uma filha. Em 2017, os dois se casaram. No ano seguinte, ele começou a fazer seus vídeos para diversas redes sociais. No TikTok, Instagram e aqui no YouTube, Ali era amplamente conhecido pelo seu nome de usuário de Inkid. Seu perfil conquistou grande popularidade por meio de recriações bem-humoradas de cenas de Skyrim, um famoso jogo de RPG de ação em mundo aberto. Além disso, ele se destacava por suas imitações precisas de personagens icônicos do cinema, como Tony Montana, interpretado por Al Pacino no clássico Scarface. Uma de suas imitações de Tony Montana viralizou, atingindo impressionantes 17 milhões de visualizações. Ali não estava sozinho na jornada pelas redes sociais. Sua esposa Ana também era criadora de conteúdo e costumava compartilhar momentos carinhosos ao lado do marido e da filha de apenas 5 anos. Juntos, eles exibiam um relacionamento que, ao olhar do público, parecia perfeito. No TikTok, os vídeos do casal transmitiam uma atmosfera de harmonia e felicidade, como se fossem o retrato de uma família ideal. Porém, a realidade escondida por trás das câmeras era bem diferente. O véu dessa suposta perfeição começou a cair com a chocante notícia do duplo assassinato e a subsequente prisão de Ali. Com a tragédia exposta, muitos dos quase 19 mil seguidores de Ana no TikTok revisitaram seus vídeos antigos em busca de sinais que pudessem indicar o que estava por vir. Entre os diversos conteúdos analisados, um vídeo publicado por Ana em 7 de abril de 2021 chamou a atenção. No vídeo, o casal aparecia dançando de maneira descontraída, acompanhado pela legenda: "Quando seu relacionamento está livre de dramas". Essa frase, aparentemente inocente, levantou questionamentos inquietantes. Seria aquilo realmente verdade? Eles viviam de fato uma relação saudável e isenta de problemas? O público não demorou a descobrir que por trás das cenas cuidadosamente editadas e sorrisos ensaiados escondia-se uma realidade sombria e perturbadora. Diversos depoimentos revelaram que por trás das aparências perfeitas mostradas nas redes sociais, o casamento de Ana e Ali enfrentava uma crise séria. Embora o casal parecesse ter uma família ideal diante das câmeras, nos bastidores, conflitos crescentes indicavam uma relação em declínio. Amigos próximos de Ana confirmaram à polícia que o comportamento de Ali, muitas vezes agressivo, já era motivo de preocupação há algum tempo. Segundo esses relatos, não era a primeira vez que ele demonstrava atitudes violentas em relação à esposa. Em uma transmissão ao vivo para uma conta de mídia social antes do assassinato dela, Ali segura seu telefone com uma mão e, elevando-se sobre sua esposa, que estava sentada calmamente no sofá, ele aponta um objeto para ela. Olhando para a câmera, ele diz: "Não se casem, rapazes. Eu joguei minha vida inteira fora por ela." Entre as declarações que mais chamaram a atenção estava a de Christopher Leary, um sargento da polícia de San Diego. Ele revelou que desde julho de 2021, o departamento havia atendido 9 chamadas de emergência denunciando casos de violência doméstica. Todas essas ligações tinham origem no luxuoso apartamento do casal, onde os corpos mais tarde seriam encontrados. Em um dos incidentes relatados, Ali empurrou Ana com violência, o que resultou em um ferimento. Para piorar, a cena foi presenciada pela filha do casal. Apesar da gravidade da situação, Ali não foi detido e nenhuma medida protetiva foi emitida em favor de Ana. Além disso, a narrativa de abuso foi corroborada por outros membros da família. Louis Marinari, primo de Ali, deu uma entrevista à NBC, na qual descreveu o comportamento controlador e abusivo de seu primo. Segundo ele, Ana tinha uma vida social ativa, algo que irritava profundamente o marido. A incapacidade de controlar as decisões da esposa levava Ali a buscar refúgio nas redes sociais, mas não de maneira saudável.
ele construiu uma vida dupla online, usando o espaço virtual para fugir de suas inseguranças e criar uma versão idealizada de si mesmo. O casamento, no entanto, estava em frangalhos. Enquanto Ana rejeitava Ali na vida real, ele se apegava à imagem de um casal apaixonado nas redes sociais. Os dois continuavam a postar vídeos e fotos que retratavam uma vida feliz e perfeita. No entanto, como frequentemente acontece, a verdade por trás das câmeras acabou vindo à tona. A realidade, implacável, ultrapassou a ficção cuidadosamente construída no ambiente virtual. O casamento de Ana e Ali, já desgastado por meses de conflitos e episódios de violência, alcançava um ponto irreversível. A separação entre os dois havia se tornado definitiva e Ana optara por pedir o divórcio. Contudo, para Ali, o fim do relacionamento não era a única ferida aberta. Ele nutria uma suspeita que o consumia. Ele acreditava que Ana mantinha um relacionamento amoroso secreto com Rairon, o homem encontrado morto ao lado dela. Entretanto, de acordo com as informações disponíveis ao público, não há evidências concretas de que Ana e Rairon estivessem envolvidos romanticamente. O que se sabe é que ambos compartilhavam uma amizade que aparentemente se tornou mais próxima durante o período em que Ana e Ali estavam separados. Ainda assim, para Ali, essa aproximação foi suficiente para despertar um ciúme feroz que parecia alimentar sua raiva crescente. Sobre Rairon Cardenas Barón, sabe-se apenas que ele era um jovem mexicano de 29 anos, descrito por aqueles que o conheciam como um bom amigo e uma figura próxima de sua família. Apesar disso, sua vida pessoal permanece envolta em mistério, com poucos detalhes conhecidos. Independentemente de sua história ou da natureza de sua relação com Ana, seu destino foi trágico e brutal. O crime ocorreu em 28 de outubro de 2021 e poucas semanas depois, o caso tomou novos rumos. A promotoria do condado de San Diego acusou formalmente Ali Abulaban de 2 homicídios em primeiro grau. Essa acusação indicava que, segundo as evidências coletadas, Ali teria planejado e executado as mortes de forma premeditada e deliberada. Mas quais eram os elementos apresentados pela promotoria para sustentar essa acusação tão grave? E qual era a principal hipótese que explicava a sequência de eventos que culminaram nesse duplo homicídio? Primeiramente, foi revelado que em 18 de outubro de 2021, Ana solicitou que Ali deixasse o apartamento onde ambos viviam. Apesar de inicialmente concordar, as coisas não seriam tão simples. Ali secretamente fez uma cópia da chave do imóvel. No dia do duplo homicídio, 3 dias após sua mudança, ele usou essa cópia. Durante a manhã, enquanto o apartamento estava vazio, Ali entrou no local e o vandalizou, causando destruição em móveis e aparelhos eletrônicos. Porém, seus atos não se limitaram a isso. Ali sabia que sua filha tinha um iPad, então aproveitou a oportunidade para instalar, sem consentimento de ninguém, um aplicativo que permitia captar e monitorar o áudio do ambiente em tempo real. Após realizar essa instalação, ele retornou ao hotel em Mission Bay onde estava hospedado. Por volta das 14 horas, Ali utilizou a tecnologia instalada no dispositivo da filha e começou a ouvir a conversa que acontecia no apartamento. O que ele ouviu foi o som de risadas e uma conversa entre sua esposa e Rairon. De acordo com o promotor Terry Brassi, ouvir Ana rindo junto a outro homem desencadeou um intenso sentimento de fúria em Ali. Tomado por esse acesso de raiva, ele deixou o hotel imediatamente e dirigiu até o luxuoso apartamento localizado em East Village. Chegando lá, ele utilizou novamente a chave que havia copiado para entrar no local. Sem sequer pronunciar uma palavra, Ali abriu fogo contra as vítimas. Conforme apontado pela necrópsia, Ana Bulaban foi atingida por 3 disparos na cabeça, sendo todos fatais. Rairon também foi alvejado várias vezes, embora os relatórios não tenham especificado a quantidade exata de tiros. Alguns dos disparos atingiram sua cabeça, resultando em sua morte. Após cometer os assassinatos, Ali deixou o apartamento rapidamente. Ele correu até seu carro e abandonou o local sem demonstrar qualquer preocupação em ocultar ou limpar os rastros do crime. As câmeras de segurança do edifício foram cruciais para comprovar os movimentos do acusado. As gravações registraram o momento exato em que Ali saiu apressadamente do apartamento, entrou no elevador e deixou o prédio.
Em seguida, ele dirigiu até a escola onde sua filha estava, a buscou e então continuou dirigindo com ela até ser preso pelas autoridades. Durante a prisão, Ali estava em posse da arma que se acredita ter sido utilizada nos homicídios. Enquanto o promotor apresentava as evidências e detalhava os eventos, a advogada de defesa do acusado optou por permanecer em silêncio. Por outro lado, Ali Abulaban se declarou inocente das acusações. Diante da gravidade do caso, a juíza Kimberly Laota decidiu que o suspeito deveria permanecer detido sem direito à fiança. Além disso, a juíza emitiu uma ordem de restrição em relação à filha de Ali. A menina, após o trágico destino de sua mãe, ficou sob os cuidados de parentes próximos. Apesar da força das evidências preliminares e do histórico de Ali, o caso ainda estava em estágio inicial. Caberia à promotoria reforçar seus argumentos e apresentar provas consistentes para sustentar a acusação. Ao mesmo tempo, pairava no ar uma questão intrigante. Qual seria a estratégia da defesa para tentar inocentar o TikToker das acusações tão contundentes? Entre 2022 e 2023, uma série de audiências preliminares foi realizada, onde provas foram analisadas e testemunhas ouvidas. Esses procedimentos demonstraram que havia evidências suficientes para dar início a um processo penal. Assim, nos primeiros dias de maio de 2024, começou o tão aguardado julgamento com júri contra Ali Abulaban, quase 3 anos após os acontecimentos que chocaram a comunidade. O promotor Terry Braster, que já vinha atuando no caso desde 2021, permaneceu à frente da acusação e foi o responsável por abrir o julgamento, dirigindo-se primeiramente ao júri. Terry retornou pontos cruciais já apresentados anteriormente, como durante a audiência de outubro de 2021. Ele argumentou que nos meses que antecederam o crime, Ali havia cometido diversos atos de violência doméstica contra sua esposa Ana. Para sustentar essas alegações, o promotor exibiu ao júri fotografias impactantes de Ana, tiradas naquela época, que mostravam marcas claras de agressões físicas. Além disso, trouxe à tona e-mails enviados por Ali à esposa, em que ele frequentemente pedia desculpas por seu comportamento agressivo, tentando justificar ou minimizar suas atitudes. Os relatos de amigos próximos de Ana também foram incorporados à narrativa do promotor, reforçando a imagem de uma mulher que buscava ajuda para lidar com a escalada de violência que vivia. Esses amigos detalharam os apelos que Ana fazia, descrevendo momentos de medo e desespero. Sobre o fatídico dia do duplo homicídio, o promotor reconstituiu minuciosamente os eventos. Ele destacou como Ali Abulaban agiu de forma meticulosa e premeditada, entrando furtivamente na residência de sua esposa enquanto ela estava ausente. Durante o trajeto de mais de 14 quilômetros entre o hotel em Mission Bay e o apartamento em East Village, o acusado teria escutado em tempo real as conversas entre Ana e Hyron, a outra vítima, utilizando dispositivos eletrônicos de vigilância previamente instalados ilegalmente. Terry pontuou que ao chegar ao apartamento e encontrar Ana e Hyron conversando, Ali confrontou o casal e os momentos seguintes foram registrados tanto pelo iPad da filha quanto pela câmera da campainha de um vizinho. Esses dispositivos capturaram os sons dos disparos fatais e os gritos de socorro das vítimas, compondo uma prova essencial para a acusação. Na época dos acontecimentos, um dos aspectos que causou confusão inicial foi identificar quem havia feito a ligação para a emergência. Durante o julgamento, o promotor esclareceu esse ponto. Foi o próprio Ali quem ligou para relatar a presença de dois corpos no local. No entanto, na chamada, ele omitiu deliberadamente o fato de que ele mesmo havia sido o responsável pelos disparos que resultaram nas mortes. Outro detalhe crucial que emergiu durante a investigação foi a sequência de ações do acusado logo após o crime. Após disparar contra Ana e Hyron, Ali dirigiu-se à escola de sua filha para buscá-la, como se tentasse de alguma forma mascarar ou distanciar-se do ato violento que havia acabado de cometer. Contudo, uma evidência adicional veio à tona como uma peça decisiva para incriminá-lo. Antes de deixar a cena do crime, Ali teria confessado à própria mãe o que havia acabado de fazer e, segundo a promotoria, chegou até mesmo a mostrar a ela detalhes do ocorrido. Delara, a mãe de Ali, foi chamada para prestar testemunho durante o julgamento.
Em sua declaração, revelou que no dia do ocorrido, seu filho havia lhe telefonado e dito de forma direta: "Acabei de atirar e matar Ana e Rairon." Inicialmente, Delara não acreditou nas palavras do filho, considerando que ele estivesse apenas brincando, e pediu que ele parasse com aquele tipo de piada. Porém, diante da incredulidade da mãe, Ali enviou uma foto dos corpos das vítimas como prova. Durante seu depoimento, Delara admitiu que sabia da existência de problemas conjugais entre o filho e a nora, mas negou estar ciente de qualquer histórico de violência envolvendo Ali. Apesar de confessar que seu filho lhe enviara as fotos incriminatórias, ela manteve uma postura de descrença em relação às acusações feitas pela promotoria. Sua postura parecia demonstrar uma mistura de choque e negação, como se ela ainda estivesse tentando processar os acontecimentos. Independentemente do que Delara quisesse ou não acreditar, chegava um momento em que Ali precisava apresentar sua defesa, e sua situação era extremamente delicada. Com a complexidade do caso, a advogada de defesa, Judy Green, optou por construir sua estratégia em torno do histórico do casamento de Ali e Anna, evitando focar diretamente no dia do crime. Judy decidiu narrar ao júri os altos e baixos do relacionamento do casal. Segundo a versão apresentada pela defesa, Anna teria passado por mudanças significativas após o nascimento da filha. Nos primeiros meses, ela se sentiu feliz com a chegada da criança, mas pouco tempo depois começou a demonstrar insatisfação com o papel de mãe e esposa. Ainda jovem, Ana não desejava que sua juventude fosse consumida pelas responsabilidades da vida doméstica. Como forma de retornar à liberdade que tanto almejava, Ana insistiu para que o casal se mudasse para San Diego, onde tinha vários amigos e poderia reviver seu antigo estilo de vida, que incluía frequentar festas e eventos sociais. Essa mudança ocorreu exatamente no período em que Ali começava a ganhar fama na internet. Seus vídeos de humor e esquetes começaram a viralizar e o personagem Jim Kidd tornou-se um sucesso. No entanto, em vez de celebrar o sucesso do marido, Ana teria demonstrado incômodo com sua crescente notoriedade. Conforme retratado por Ali, a atenção que ele recebia de outras mulheres nas redes sociais causava insegurança e ciúmes em Ana, que se sentia deixada de lado, como se não fosse mais o centro das atenções na vida do marido. Ainda segundo a versão apresentada pela defesa, o comportamento de Ana passou a oscilar frequentemente. Ora demonstrava interesse em salvar o relacionamento, outras vezes fazia ameaças de terminar o casamento. Em meio a essa instabilidade, ela sugeriu que ambos adotassem um relacionamento aberto, permitindo que se envolvessem com outras pessoas como forma de resolver os problemas conjugais. Contudo, quando Ali conheceu outra mulher e começou a se relacionar com ela, Ana teria reagido com raiva e indignação, o que, segundo a defesa, apenas agravou os conflitos já existentes entre os dois. A advogada de defesa sustentou que o coração de seu cliente estava profundamente devastado pela instabilidade emocional constante que permeava o relacionamento com Ana. Nos meses que antecederam o fatídico 21 de outubro de 2021, ambos se encontraram presos em um ciclo vicioso de discussões intensas e conflitos persistentes. De acordo com a narrativa apresentada pela defesa, Ana frequentemente explorava as inseguranças de Ali para manipular suas decisões, comportamento que, segundo eles, ficou evidente quando ela insistiu para que o casal se mudasse para San Diego. Os advogados de Ali argumentaram que Ana utilizava ameaças emocionais como uma forma de controle, declarando repetidamente o fim do relacionamento, apenas para em seguida reconsiderar e pedir uma reconciliação. Esse vai e vem, alegou a defesa, mergulhava Ali em um estado de constante incerteza emocional. Apesar de não negar os assassinatos, a advogada afirmou que o colapso do casamento, combinado com a personalidade de Ana e a fragilidade psicológica de seu cliente, contribuiu para que ele agisse de maneira irracional. Com relação aos eventos que culminaram no duplo homicídio, a defesa limitou-se a destacar o momento em que Ali instalou um aplicativo no iPad de sua filha, alegando que sua intenção era unicamente descobrir se sua esposa estava lhe sendo infiel. A advogada insistiu que essa atitude não tinha o objetivo de violar a privacidade de Ana, mas sim de confirmar ou dissipar suas suspeitas.
Embora o casal estivesse separado, eles ainda não haviam formalizado o divórcio, e ao ouvir a esposa rindo em companhia de outro homem, Ali supostamente teve seu mundo emocional destruído. De acordo com a narrativa da defesa, foi esse o momento em que ele perdeu completamente o controle de suas ações. Judy Green sustentou que seu cliente agiu de maneira impulsiva, dominado por uma explosão emocional causada por uma longa história de sofrimento psicológico e a confirmação de suas suspeitas mais profundas. Argumentou que Ali não tinha intenção premeditada de cometer os assassinatos, mas que suas emoções descontroladas o levaram a esse trágico desfecho. No entanto, essa estratégia da defesa não foi suficiente para sensibilizar o júri. Em 29 de maio de 2024, o promotor Terry Brast apresentou seus argumentos finais, pedindo que o júri considerasse Ali culpado de duas acusações de homicídio em primeiro grau. O promotor destacou a malícia e a clara intenção de Ali ao executar os assassinatos, argumentando que ele teve diversas oportunidades para reconsiderar suas ações. Durante a viagem de carro até o apartamento e ao subir pelo elevador até o 35º andar, Ali poderia ter tomado outra decisão, mas optou deliberadamente por seguir seu plano. Foram encontradas buscas no celular de Ali relacionadas a métodos de desmembramento e descarte de corpos, indicando uma mente calculista e premeditada. Para o promotor, os eventos não foram fruto de uma explosão emocional momentânea, mas sim uma ação planejada e meticulosamente executada. Embora Ali tenha confessado ter atirado em Anna e no homem que ele acreditava ser amante dela, sua advogada Judy Green apelou ao júri para que levasse em consideração as circunstâncias atenuantes. Alegou que a infância conturbada de Ali e seus problemas de saúde mental deveriam ser levados em conta, argumentando que ele agiu motivado por uma emoção avassaladora diante de uma suposta traição. Traição essa que nunca foi comprovada por evidências além de suas próprias palavras. Após múltiplas audiências, nas quais cada lado apresentou sua reconstrução detalhada dos fatos, o júri finalmente chegou a um veredito. Ali Abulaban foi considerado culpado pelos assassinatos. No entanto, embora sua culpa estivesse estabelecida, a definição da sentença ainda permanecia pendente. A sentença no caso de Ali Abulaban foi inicialmente marcada para o dia 28 de junho de 2024, porém foi adiada duas vezes. Somente em 6 de setembro de 2024, um juiz da Califórnia proferiu a sentença. Antes da declaração, o juiz Jeffrey Fraser leu suas considerações e afirmou dirigindo-se ao réu: "O ponto principal aqui é que você vai morrer na prisão. Você nunca será um homem livre." Ali Abulaban foi sentenciado a duas penas consecutivas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, além de outros 50 anos atrás das grades por acusações de porte ilegal de arma. Na audiência, Ali disse que merecia liberdade condicional. Ser mandado para a prisão para sempre é como ser mandado para o inferno, e não acho isso justo, disse ele ao juiz. O duplo homicídio cometido nos Estados Unidos, país onde os crimes ocorreram, não segue uma legislação específica para assassinatos cometidos por questões de gênero. Ao contrário de muitos países da América Latina, onde o feminicídio é claramente tipificado como crime, os Estados Unidos não possuem uma definição formal para esse tipo de violência, e por isso o termo não foi utilizado pela mídia para descrever as ações de Ali Abulaban. No entanto, os eventos que envolvem o TikToker possuem todos os elementos característicos do feminicídio, como entendido em países latino-americanos. Ali Abulaban demonstrava um comportamento extremamente possessivo e controlador em relação à sua esposa Ana. Seu comportamento indicava que se ele não pudesse tê-la ao seu lado, ninguém mais teria esse direito. Quando surgiram suspeitas de uma possível infidelidade por parte de Ana, ele não hesitou em cometer o crime, assassinando sua esposa e o homem que a acompanhava na fatídica noite de 21 de outubro. Depoimentos, como o de um primo de Ali, revelam que o influenciador era uma pessoa profundamente insegura e que ele tentava mascarar essa fragilidade por meio da validação que recebia nas redes sociais. O mundo virtual, onde ele tinha controle sobre sua imagem e a percepção pública, era seu refúgio,
um lugar onde ele conseguia escapar da insegurança e da sensação de perda de controle, inclusive no que dizia respeito à vida de sua esposa. O caso de Ali Abulaban levanta questões cruciais sobre a cultura da violência contra a mulher, o impacto das redes sociais na construção de personas e a urgente necessidade de reconhecimento e enfrentamento do feminicídio em todas as suas formas. A tragédia envolvendo Ana Bulaban e Rayron Baron serve como um lembrete sombrio dos perigos do ciúme possessivo e da importância de buscar apoio e intervenção em situações de violência doméstica. Se você se chocou com essa história e quer ficar por dentro de outros casos impactantes como esse, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com seus amigos. Deixe seu like e um comentário para ajudar o canal a crescer e continuar trazendo conteúdos relevantes como esse. Muito obrigado por me assistir até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.